Ok, amigos do Atual Concursos, eu sou o professor Juscelândio Souza e nós estamos aqui de novo, de volta, e agora com porcentagem. Um assunto também tranquilo e, eu digo tranquilo para quem conhece bem proporção e regra de 3, né? Então, a gente vai mostrar para vocês aqui que é possível resolver tanto através de fórmulas, como também resolver porcentagem através de regra de 3. Aí você vai escolher o que você prefere mais. Claro, há determinadas situações que o candidato vai preferir a fórmula e há situações em que é melhor para ele trabalhar com a regra de 3. Tudo vai depender do enunciado da questão, como a questão foi trabalhada, tá? Então, vou mostrar as duas formas para vocês. E estou fazendo isso porque porcentagem é tão simples que muitas vezes em alguns cursos intensivos as empresas, as escolas costumam tirar porcentagem, porque é simples. Mas porcentagem tem caído demais em questões. E quando cai, muita gente boa fica de fora por não entender, tá? Então a gente vai em frente, porcentagem. E eu quero começar a dizer para você o seguinte: toda questão de porcentagem, eu sempre falo isso em minhas aulas, toda questão pode ser resolvida através desta proporção aqui. Ou seja, uma única proporção, através desta proporção, você consegue resolver toda e qualquer tipo de porcentagem. Ok? O que é isso aqui? Nós vamos chamar I de taxa. Vamos chamar I de taxa. Vamos chamar P, o Pzinho minúsculo aí, de principal ou porcentagem, né? Porcentagem. Alguns chamam também de principal, mas eu não vou chamar de principal aqui, porque para você não confundir principal com capital. Quando fala principal, o aluno tem uma tendência a entender que é o capital, é o todo que está sendo aplicado, né? Vamos chamar apenas de porcentagem, ou percentual. E C, que é o capital, aquele valor que foi aplicado, ok? Então a gente tem o seguinte: a taxa está para 100, assim como o principal está para o capital. Ó, acabei chamando de principal, vou chamar de porcentagem. A taxa está para 100, assim como a porcentagem, o percentual, está para o capital. Então, isto é uma proporção que vai ajudar você a responder qualquer tipo de questão de porcentagem. Bom, mas professor Juscelano, eu teria que memorizar isso aí? Não há necessidade de memorizar. Por que não? Basta você entender que a taxa ela tem que estar para 100, afinal ela é centesimal, né? Nós vamos sempre dividir a taxa em nossos cálculos, ela é centesimal. E o principal estará para o capital. O principal é aquela parte, a porcentagem, né? A porcentagem, ela é aquela parte do todo, que é o capital, que foi retirada. E foi retirada na razão de ir para 100. Ok, ou seja, retiramos uma parte de C, uma parte do capital, que é P, que é a porcentagem, na razão de ir para 100. Ok. E agora nós vamos abrir aqui uma tela para mostrar para você como é que isso funciona na prática, tá? Como é que isso funciona na prática. Observe. Então, a taxa está para 100, assim como a porcentagem estará para o capital, assim como o percentual retirado estará para o capital. Olha, a partir desta fórmula geral, eu nem chamaria isso aqui de fórmula, mas a partir desta proporção geral, nós podemos retirar todas as outras fórmulas. Se você quiser chamar de fórmula, fique à vontade. Então, a partir desta fórmula geral, nós podemos retirar todas as demais fórmulas. Por exemplo, como é que eu calcularia a taxa? É só isolar a taxa. Você isola a taxa, está aqui a taxa. Qual seria uma fórmula para a taxa? Você não precisa memorizar, pessoal. Eu não gosto quando o aluno diz, eu vou ter que memorizar uma fórmula para calcular a taxa, uma outra para calcular a porcentagem e uma terceira para calcular a capital. Não precisa. Basta você tirar a partir daqui. Como, professor?
Como é que eu isolo taxa aqui? No conceito de equação. No conceito de equação, vou mostrar no conceito de equação e depois no conceito de proporção. Como é que eu retiro a taxa aqui? Bom, nós temos o 100 aqui que está dividindo, a divisão. I está para 100, ou a taxa está para 100, é a mesma coisa que I dividido por 100, óbvio, né? Então, o 100 está aqui dividindo, eu passo ele para cá multiplicando. I vai ser igual ao quê? A 100 vezes P sobre C. E esse 100 vezes P sobre C aqui, eu posso fazer assim, olha. I vai ser igual ao quê? A 100 vezes P sobre C. É a mesma coisa. C pode estar aqui ou aqui, é a mesma coisa. É isso? Então, talvez fique melhor assim para você. Como é que eu teria a fórmula de P, do principal? Ou do percentual, para ficar mais fácil. P vai ser igual, olha. P vai ser igual. Você percebe que o C está aqui dividindo. Então, eu vou passar o C para cá, multiplicando. Então, vai ser C, o capital, vezes C vezes tudo aquilo ali. C vezes I sobre 100. Ou, se você preferir, para você entender a mesma coisa aqui, o 100 divide os dois. Então, isso aqui é a mesma coisa que P é igual a C vezes I, o capital vezes a taxa, sobre 100. E o capital? Uma forma para o capital. Capital da mesma forma. Eu digo, capital será o quê? 100 vezes P sobre I. 100 vezes P sobre I. Se você partir para a construção das fórmulas, entendendo pela ideia da proporção, também é válido. É só você aplicar a proporção no que diz respeito à primeira propriedade da proporção, a básica, que é em toda proporção, o produto dos extremos será igual ao produto dos meios. Observe. Você faria assim. Mais uma vez eu tenho. A taxa está para 100, assim como o principal, ou o percentual, está para o capital. Ok? O que eu faço então? Ora, eu sei que o produto dos extremos será igual ao produto dos meios. Então, 100P é igual a I vezes C. Ok. E aí, a partir daqui, você consegue trabalhar, você consegue também tirar aquelas fórmulas. Por exemplo, P, o percentual, será igual ao quê? 100 não está aqui multiplicando, passa para cá dividindo. Será a taxa vezes o capital sobre 100. Bom, eu mostrei para você aqui uma forma de você não precisar memorizar as fórmulas. Claro, tem gente que prefere. Tem gente que prefere pegar a fórmula e memorizar. Mas não há qualquer necessidade de fazer isso, porque você pode construir essas fórmulas ao longo do tempo aqui. Você pode ir construindo essas fórmulas, tá? Ok. Vamos então aplicar e ver como as coisas funcionam, né? Questão exemplo 1. Qual é o capital cujos 8% é igual a R$2.000? Então, ele quer quem? Ele quer o capital. Que é o capital, eu não sei. Vou colocar um pontinho de interrogação. Qual é o capital cujos 8%, então a taxa é 8%, é igual a R$2.000, ou seja, o percentual é R$2.000. Você deve estar pensando assim, professor, o senhor está colocando um valor muito baixo aí, valores muito fáceis de serem calculados. Realmente, a ideia é essa. A ideia é de colocar valores facilmente calculáveis. Por quê? Para que você entenda a ideia por trás do cálculo. É o que a gente quer agora, a ideia por trás do cálculo.
Depois, nas questões mais complicadas que traremos aqui no final do último módulo, aí nós vamos mostrar como isso funciona de forma mais versátil, né? Ok. Então, nós temos qual é o capital cujos 8% é igual a R$ 2.000, né? A R$ 2.000. Bom, eu quero capital. Eu poderia fazer por fórmula, né? Você já sabe que a taxa está para 100, assim como o percentual está para o capital. Logo, se quer o capital vai ser o quê? 100 vezes o percentual dividido pela taxa. Isso que vai ser o capital. 100 vezes o percentual dividido pela taxa. Então, 100 vezes. Qual é o percentual? 2.000. Dividido pela taxa. Qual é a taxa? 8%. Aí a gente calcula, observe. Capital é igual. Eu posso simplificar aqui? Posso. Posso, por exemplo, simplificar 8 e por 2.000. Por exemplo, o 8 e 2.000 por 4, se eu quisesse por 4. 8 por 4 dá 2. 2.000 por 4 dá 500. Ainda dá por 2? Dá. O 500 dá por 2. 2 por 2 dá 1. 500 por 2 dá 250. Ok. Então, eu tenho 100 vezes 250. Embaixo não tenho mais nada. 250 vezes 100, eu coloco 2 zerinhos na frente. Dá R$ 25.000. Então, 8% de R$ 25.000 dá R$ 2.000. Há uma outra forma de você calcular isso aqui bem tranquila. Vou te mostrar uma coisa interessante. Então, não é 8%? 8% não é 8 sobre 100? Você pode calcular assim também, sem fórmula. Se eu quero 8% de 2.000, aqui nós estamos fazendo a conferência, para ver se nosso cálculo está correto. Se eu quero 8% de 25.000, é 8 sobre 100 vezes 25.000. Okay? Já fizemos o cálculo. A resposta deu essa aqui. Capital deu 25.000. Agora eu quero fazer o contrário, e usando esse atalho aqui, para a gente ver se o cálculo está certo. Preste bem atenção. Vamos ver se 8% de 25.000 dá realmente 2.000? Vamos ver? Então, 8% de 25.000, eu posso também fazer assim. Eu posso usar a forma de I. Eu posso isolar o meu I, ó. I é igual a 100 vezes P sobre C. Ok. E resolver. Eu posso fazer assim. Eu quero saber, aliás, 8%, que a gente quer saber é este valor aqui, 2.000, é P. Né? Eu isolo P. P é igual I vezes C sobre 100. O principal é igual a taxa vezes o capital dividido por 100. Então, mas eu posso também calcular assim. 8% de 2.500 é igual a quanto? Mesma coisa, 8% vezes 2.500 é igual, não é multiplicar? Eu posso fazer isso aqui, ó. Cortar os dois zeros, né? Multiplicar, eu tenho 8 vezes 250. Se você tem dúvida em continha, você monta. 250 vezes 8. 8 vezes nada, nada. 8 vezes 5, 40. 0 vão 4. 8 vezes 2, 16, mais 4, 20. Realmente, 8% de 25.000 dá R$ 2.000. Então, o cálculo foi feito... nós fizemos o cálculo aqui de duas formas. Nós usamos a fórmula em si, a partir da fórmula base. E também eu usei esse macete aqui para você. Você quer calcular 5% de 3.000. 5 sobre 100 vezes 3.000. 3% de 27,90. 3 sobre 100 vezes 27,90. Então, você pode calcular assim também, sem a necessidade de usar fórmula. Claro que nesse caso aqui ele pediu capital. Esse macete que eu te dei agora te permite calcular a porcentagem P. E agora ele deu capital. Bom, você aplica a fórmula, como foi feito, o capital é de 25.000. Mas há uma outra forma também que eu posso fazer. Eu posso dizer o seguinte, ó. Eu posso ainda fazer o cálculo através, como eu prometi, da própria regra de 3. Ora,
Qual é o capital cujos 8% é igual a 2.000? Então, se 8% é 2.000, eu posso dizer que 8 está para 2.000. Ok. 8, que é o percentual, está para 2.000. E 100% está para quanto? X. 100% está para X. Ou seja, 8 está para 2.000, que são os 8%, e 100 está para X. Aí eu posso encontrar X. X vai ser quem? X vai ser, vou pular uma etapa aqui, 100 vezes 2.000, 100 vezes 2.000, dividido por 8. Ok? A gente cai naquilo lá, olha, 100 vezes 2.000 dividido por 8. Mesma coisa, tá? Mesma coisa. Então, você tem aí várias formas de trabalhar com porcentagem. Na dúvida, parte para a fórmula, na dúvida. Mas é possível também você resolver através de regra de 3. Através de regra de 3. Vamos ver se nessa aula ainda dá tempo de resolver mais uma. Nós temos aqui um outro exemplo. Que taxa deve incidir sobre a quantia de R$19.000 para obter uma porcentagem, um percentual principal, de 72,20? Esse cálculo foi muito comum na época da CPMF, né? Parece que vai dar isso mesmo. Que taxa deve incidir sobre a quantia de... Então, nós queremos uma taxa. Taxa é igual. Que taxa deve incidir sobre a quantia de R$19.000? Então, o capital é de 19.000. Para obter uma porcentagem, um percentual principal, de 72,20. Percentual de 72,20. Ele quer a taxa. O que a gente vai fazer aqui? A gente sabe que a taxa está para 100, assim como o principal está para o capital. Então, qual seria a minha fórmula da taxa? A taxa é igual a 100 vezes o principal, 100 vezes o percentual, dividido pelo capital. Em outras palavras, a taxa será igual a 100 vezes 72,20, 100 vezes 72,20, e tudo isso dividido por 19.000. 19.000. Então, 100 vezes 72,20 é só mover a vírgula 2 casas para a direita. Então, vai dar 7.220. 7.220. A parte de cima. Que é 100 vezes 72,20. Você vai mover a vírgula 2 casas para a direita. 7.220. Dividido por 19.000. Mas, professor, eu vou dividir um número menor por outro maior. Sim. Depois, você vai achar uma taxa. Fique tranquilo. Não, o aluno pensa que está fazendo o cálculo errado, né? Ok. Então, 7.220 dividido por 19.000. Vamos abrir aqui uma tela. Pode fazer aqui mesmo, né? 7.220. Eu vou... 7.220 dividido por 19.000. Ok. Posso cortar o zero? Posso. Aqui eu tenho. Eu fico o quê? Com 722 dividido por 1.900. 722 dividido por 1.900. Mas, professor, como é que pode? Eu vou dividir um número menor por um maior? Sim, rapaz. É muito fácil, é muito tranquilo. 722 por 1.900 não dá, que é menor. Eu coloco 0, coloco um zerinho aqui. 7.220 dividido por 1.900. Quanto é que vai dar? 4 é demais. 4, 9, 36. Vai ser demais, vai dar 3 mesmo. 3. 3 vezes nada, nada, para nada, nada. 3 vezes nada, nada, para 2, 2. 3 vezes 9, 27. 9, 27. Para 32, 5. Vão 3. 3 vezes 1, 3. Mais 3, 6. Para 7, 1. 1.900
1.520, que é menor que 1.900. Então, o que eu faço? Coloco um zerinho aqui. 15.200 dividido por 1.900 vai dar... Dá muito, 9 dá demais, vai dar 8, é isso mesmo. 8 vezes nada, nada, para nada, nada, vezes nada, nada, nada. 8 vezes 9, 72, para 72, 0, vão 7. 8 vezes 1, 8, 7, 15, para 15, nada. Exato o que eu imaginei. Então, a resposta é 0,38%. 0,38%. Essa, na verdade, era a taxa da CPMF. Né? Vocês vão ver isso, talvez, em redação de concurso. Né? Pode ser que ainda caia isso, mencionando alguma coisa. CPMF era um imposto. O imposto que incidia sobre os depósitos, qualquer saque em conta, né? Qualquer retirada de conta. Esse imposto ficou muito tempo no país e os bancos sempre cobravam para recolher ao governo 0,38%. Era um imposto muito danoso para a gente, né, que tem conta em banco. Ele, na verdade, o fato gerador dele era o saque das contas. E provavelmente a questão pensou nisso aí. Observe. Que taxa deve incidir sobre a quantia de R$19.000 para obter uma porcentagem de 72,20? 0,38%. E era realmente assim. Alguém que sacasse da conta quando esse imposto existia no Brasil, quando alguém sacava da conta R$19.000, ele pagava 0,38% desses 19.000. Ou seja, ele pagava R$72,20. Realmente é uma quantia um tanto elevada, né? Ok. Nós vamos, então, anunciar para vocês, na próxima aula, a gente vai trabalhar, próxima aula e próximo módulo, né? A gente vai, no próximo módulo, continuar, a primeira aula do próximo módulo será a segunda parte de porcentagem, onde a gente vai adiantar mais porcentagem. Nós vamos ver mais uma questãozinha de porcentagem e depois alguns probleminhas de porcentagem, para depois partir para algo mais complicado. Eu espero que você esteja gostando, e espero você na próxima aula aqui, neste mesmo local. Até mais.